O assunto de hoje é um pouco profundo porque ele vai direto na dualidade espiritual, com a seguinte questão: por que algumas pessoas evoluem espiritualmente e outras não? Ou melhor dizendo, pela nossa perspectiva, por que parece que algumas pessoas evoluem espiritualmente e outras não? De início, essa frase parece realmente ser uma grande falácia, uma grande especulação, porque afinal nem eu, nenhum de nós temos uma régua espiritual para medir o nível e muito menos o avanço espiritual ou desavanço de cada pessoa. E parece que a gente está querendo julgar, enfim. Mas não é essa a questão. O que eu estou trazendo é a nossa percepção. O que a gente consegue perceber baseado no que a gente observa, de que realmente você nota algumas pessoas que progridem, né, para um aperfeiçoamento, né, do espírito, do próprio espírito, enquanto outros parecem estar estagnados e alguns que inclusive parecem regredir, né, parece que estão na contramão. E o que vai dizer, o que vai ditar isso, na minha percepção, e para algumas filosofias, para as principais filosofias, vão ser as ações das pessoas. É muito simples, são as ações, né? Então, na verdade, as ações, elas são o reflexo do desenvolvimento, e isso é uma régua, isso é uma percepção que a gente consegue ter. Então, a gente consegue perceber que algumas pessoas, elas atuam ativamente, conscientemente, para a própria evolução. Elas estão engajadas nesse intuito, né? E parte delas consegue. Não são todas, né? É muito complexo porque envolve as ações. Não basta o querer, não basta o falar. Tem muito a ver com o que eu penso, com o que eu faço. Muito mais com o que eu faço, né? Tem outras que elas nem pensam sobre isso e naturalmente elas seguem se desenvolvendo. Elas não têm essa preocupação, mas naturalmente elas simplesmente estão num caminho de desenvolvimento espiritual notório. E tem outras pessoas que deliberadamente se colocam contra qualquer desenvolvimento próprio. Ela simplesmente não quer abalar de forma alguma o próprio ego. Ela não está preparada para isso, né? Então é muito comum a gente se deparar com pessoas que falam: eu nasci assim, né? Então eu nasci assim e esse é o meu jeito e eu não consigo mudar, né? Ou eu não vou mudar e a pessoa tem que me aceitar como eu sou. Então você vê que é uma atitude que não tem nenhuma preocupação em impor sofrimento a outras pessoas. Ela não se preocupa das ações dela em impor que esteja impondo sofrimento a outros, né? E é muito triste porque geralmente isso ocorre com pessoas que são próximas a ela. Então quando você tem essa atitude, você está gerando geralmente sofrimentos para as pessoas que mais gostam de você, né? E que são aquelas que estão mais com você, que precisam aturar esse ego seu, que não vai mudar porque você nasceu assim, né? E quem que nunca, né, já, não vou, por exemplo, num relacionamento amoroso, não vou mudar porque a pessoa quer me mudar, ela tem que me aceitar como eu sou. Isso é óbvio, mas que a pessoa que te ama de verdade, ela não tem que tentar te mudar. Você, por si só, tem que perceber o sofrimento que você causa nela pelo seu jeito de ser e você deve mudar. Se você não se incomoda com o sofrimento que você exerce sobre os demais, e principalmente as pessoas que te amam, eu diria que naturalmente você está num caminho de regressão espiritual, né? Os Vaishnavas, que são os grandes sábios indianos, eles costumam dizer que pecado
é o sofrimento físico, qualquer sofrimento físico ou psicológico, de qualquer natureza que a gente impõe a um outro ser. Então, cada vez que você soltou aquele comentário que você não deveria e tipo sentiu, putz, né? Eu acabei, né, ofendendo essa pessoa, ou a minha esposa, o meu marido, o meu colega de trabalho, ou um estranho na rua. Eu feri aquela pessoa ali. Na hora que você solta, você já sabe, putz, poderia não ter falado. Aquilo ali, segundo os grandes sábios orientais, aquilo ali já é um pecado, né? E quando você agride uma pessoa psicologicamente, você agride a alma dela, né? Então é como se quebrasse um pedaço da alma daquela pessoa e aquele fragmento fica perdido. A pessoa ela sente, ela dói tanto nela, às vezes ela nem fala pra você, você nem percebe às vezes que machucou. Mas aquilo dói e ela guarda e vai sofrer, às vezes chora quando chega em casa, enfim, e um pedaço dela se perdeu dela. E é interessante isso porque algumas culturas norte-americanas, indígenas, né, algumas etnias, eles têm essa questão do resgate de alma, que toda vez que você vai quebrando a sua alma com isso, né, as pessoas te agridem ou você mesmo, pedaços vão se soltando, você precisa resgatar aquilo, né, e eles têm o resgate de alma, que é justamente você ir lá, resolver aquela questão e enfim, tem rituais para isso e tudo mais, mas para você ver a importância, né, da gente não quebrar a alma de ninguém, a nossa própria e a de outras pessoas, né? Então a questão das ações, ela se coloca como o grande porquê de por que alguns estão evoluindo, obviamente, porque alguns estão evoluindo espiritualmente e outros não, né? E eu meço muito a minha evolução, se eu estou conseguindo, eu sou um dos que ativamente preciso, eu me coloco a esse desenvolvimento conscientemente, né? E eu meço a minha evolução de acordo com... Eu consigo medir a minha evolução quando a dor dos outros, a dor de quem está em volta de mim, ela me agride mais do que as minhas próprias dores. Todos nós temos as nossas próprias dores, mas quando as dos demais começam a agredir mais ao meu ser, eu percebo que eu estou evoluindo. E aquilo muda as minhas ações, né? Então, cada dia é muito doloroso ver um sofrimento alheio, né? Uma pessoa em situação de rua, uma pessoa em situação vulnerável, uma criança sofrendo, qualquer sofrimento, né? Tudo isso me agride muito, né? Eu tenho aumentado muito a minha empatia, enfim. Então, essa é uma forma que eu consigo medir se eu tô humanizado, se eu não estou me desumanizando, porque estamos postos em uma sociedade desumanizada, né? Preparada para desumanizar. Então, assim, essas emoções finas, como empatia, senso coletivo, caridade, elas alavancam o desenvolvimento espiritual, né? E muitas vezes esse desenvolvimento ele vem, ele significa renúncias, ele vem, você precisa renunciar a muita coisa, e muitas vezes essa renúncia é de você mesmo. Você precisa renunciar muitas vezes o seu próprio ego para você conseguir se desenvolver. Essa era a mensagem de hoje. Esse é um assunto que eu gostaria muito de ouvir o máximo de opinião possível de outras pessoas, todo mundo que puder expor um pensamento sobre isso nos comentários, vai me ajudar muito, e a todo mundo que estiver interessado nesse tema, a continuar essa jornada muito importante de desenvolvimento e de transformar não adianta, né, essa empatia, esse senso coletivo, se não for transformado em ações. E aí o que eu faço com esse sofrimento, né? O que eu faço com isso que está me fazendo doer
sobre o sofrimento alheio, né? E as minhas ações do dia a dia mesmo, como que eu evito pecar, como que eu vou evitar pecar agredindo alguém fisicamente ou psicologicamente com as minhas palavras, principalmente, e com os meus gestos, né, com as minhas ações. Não é fácil essa jornada para ninguém. Mas enfim, coloca aí os comentários o que vocês têm a dizer sobre isso. Valeu, galera.